Estamos de volta. Nós paramos onde nós estávamos falando sobre o segundo aspecto, que é a eternidade, onde Deus ele não vê assim como eu vejo, como você vê. A gente vê o passado, viveu o passado e vê e lembra do passado, mas também nós estamos no presente, vivemos o presente, vemos o presente. E o futuro a gente ainda sofre por ele. Mas nós vamos ver e entendemos aqui que Deus, ele sempre existiu. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. Ele sempre existiu. Deus não teve princípio e ele jamais terá fim. Deus não se limita, ao tempo, porque ele é eterno. Deus é eterno. Ele vê o passado e o futuro de modo tão claro, como ele contempla o presente. E nesta perspectiva, ele sabe o que é melhor para a vida do crente. Você pode confiar nele. E a referência está lá em Isaías 44, versículo 6. Então, o passado e o presente ele sabe, o que é melhor para cada um de nós. Porque Deus, ele contempla passado e futuro, como ele está contemplando o meu e o seu presente, para nos guardar, para nos libertar, para nos proteger. Então, nós podemos confiar nele. Podemos confiar no Senhor. A onisciência de Deus é o terceiro aspecto divino. Então, nesse terceiro aspecto, chamado onisciência, Deus ele possui todo o conhecimento que existe e nada o pega de surpresa, porque a onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. E ninguém pode se esconder de sua face, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo tempo para se perceber ou para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Ele perdoa os pecados da humanidade, do homem, e o aceita em sua família. Hebreus 4, versículo 13, vai dizer, aqui em minhas palavras, vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Então não tem nada, ninguém consegue se esconder de Deus, da face do Senhor. Ele sabe de tudo antes de acontecer, E aí é o terceiro atributo divino, o aspecto divino. Nós temos o quarto aspecto, e o quarto aspecto divino é a onipresença. A onipresença significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e espaço.
Isso significa que ninguém pode se esconder de sua face, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo para se receber suas bênçãos, né, de uma maneira bem real. Jeremias 23 e 24 é a nossa referência lá. Você leia, você confere. Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Isso quer dizer que Ele, Deus, é onipotente. O seu quinto aspecto agora, seu quinto aspecto divino, o crente ele tem certeza de sua salvação, né? Porque o Senhor é todo poderoso. E esta força se manifesta no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Você pode ver o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Te dou o tema, te dou o capítulo e versículo e você confere. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Confere lá, tá? Deus mostra a sua onipotência através do seu poder. E através do seu poder de criar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá em Gênesis 1:1. O Criador preserva todas as coisas, né? Cuida e manifesta a sua providência para o crente pela sua onipotência, porque ele é todo poderoso, ele tem todo o poder. Você vai conferir lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e também em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. E nós vamos agora para o sexto aspecto divino. Isso diz que Deus é imutável. Jamais ele muda em sua natureza e aspectos. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Então isso mostra que você pode crer nas suas promessas, porque Deus cumpre todas. Em Deus nós podemos confiar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, né, Deus, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23 e 19. Quais atributos de Deus não é encontrado nos homens, nem em outros seres por ele criado? Olha, existem também os aspectos vistos no relacionamento de Deus com os homens. E eles se manifestam, né, de forma limitada nos outros seres criados. Nós vamos entrar aqui nos aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem agora. E o primeiro, nós vamos falar sobre o primeiro aspecto. O primeiro aspecto de Deus. Nós sabemos que o aspecto de Deus em Deus não há limite. Mas aspecto de Deus visto nos outros seres criados por Deus, eles são limitados. Mas isso nós vamos falar logo após o intervalo aqui, tá bom?